Olá! Ainda estou no dia friozinho aqui em São Paulo e eu vim, tomar o chazinho que eu falei. Vou fazer uma invejinha pra vocês antes de começar a leitura do terceiro capítulo. Aqui é a unidade. Mas tá bom, gente? Delícia. O tema do capítulo de hoje é a unidade e a trindade de Deus. Como é que são três? Estou certo de que nenhum de nós se daria ao trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. E não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência é nada em comparação com a que existe entre a mais brilhante mente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para o que a mente humana, mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. O como dela está tão longe de nossas faculdades nesta vida que nem o próprio Deus trata de nos explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mas três pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e a mesma coisa. Se num quarto há três pessoas, três naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como três pessoas, como uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçadas contra um muro. Por isso, as verdades de fé... Desculpa. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, nós chamamos de mistérios de fé. Cremos nelas porque Deus nos manifestou, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro no céu. Então, acho bom a gente se contentar aqui na Terra com o que temos. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que nos ilumina. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim, explicam que a distinção entre três pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Temos Deus Pai, que se contempla na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Este pensamento se expressa nas palavras silenciosas. João Pereira, Maria das Neves, Renata Junqueira. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus em si mesmo. O nosso conhecimento próprio é, logicamente, imperfeito e incompleto. Os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vale a pena pensar no que poderiam dizer os nossos inimigos. Mas, ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio o nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior, sem existência independente, sem vida própria. O pensamento deixaria de existir, mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. E é assim, não é? A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Mas, como Deus, as coisas são diferentes. Existir é próprio da natureza divina.
Não há outra maneira de conceber Deus adequadamente senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. A única definição real que podemos dar de Deus é dizer que ele é aquele que é. Assim, se definiu ele a Moisés, como nós recordamos. Eu sou aquele que é. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ao revelar o seu nome misterioso a Javé, eu sou aquele que é. Ao revelar o seu nome misterioso de Javé, eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou, Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. E é por isso mesmo que exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo o que podemos compreender ou dizer. Se o conceito de Deus, que Deus tem de si mesmo, deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir a existência, já que a existência é própria da natureza de Deus. A imagem que Deus vê de si mesmo, a palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria, distinta. A este pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos Deus Filho. A este pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo, chamamos Deus Filho. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamada Filho precisamente porque é gerada desde toda a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Depois, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho, o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos naturalmente em termos humanos, contemplam esta natureza, tudo que é belo e bom, quer dizer, tudo que produz amor em grau infinito. E assim, a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divina. Uma vez que o amor de Deus por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus por si mesmo, é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é o que chamamos de Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Resumindo, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade. Três pessoas divinas em um só Deus, uma só natureza divina. Um pequeno exemplo poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Suponha que você se olha no espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção. Não é senão um reflexo no espelho. Mas, se a imagem saísse dele e se pusesse ao seu lado, viva e palpitante como você, então sim, seria a sua imagem perfeita. Mas não haveria dois de vocês, e sim um só você, uma única natureza humana. Haveria duas pessoas, mas uma somente, uma vontade, compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si, o bom amor de si mesmo, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e a sua imagem. Agora, dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria a terceira pessoa. Mas mesmo assim,
nada mais do que um você. Lembre-se, uma só natureza humana. Uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem, e os três unidos de mão dadas, três pessoas numa natureza humana. Talvez este voo da imaginação possa ajudar-nos a entender confusamente a relação que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai olhando-se a si mesmo na sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva, Deus Filho. E Deus Pai e Deus Filho amando com amor vivo a natureza divina de ambos que ambos possuem em comum, o Deus Espírito Santo. Três pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo que eu utilizei não nos ajuda nada a formar o nosso conceito de Santíssima Trindade, não temos por que sentir-nos frustrados. Estamos perante um mistério da fé. E ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá aspirar a compreendê-lo realmente. O máximo a que se pode chegar é a diferentes graus de ignorância. Ninguém deve sentir-se frustrado por haver mistérios de fé. Só uma pessoa que sofra de uma consumada soberba intelectual pretenderá abarcar o infinito, a insondável profundidade da natureza de Deus. Olha, só uma pessoa de uma consumada soberba intelectual. Mais que sentir com amargura as nossas limitações humanas, temos de encher-nos de agradecimento, porque Deus se dignou dizer-nos tanto sobre si mesmo, sobre sua natureza íntima. Ao pensarmos na Santíssima Trindade, temos que estar em guarda contra um erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, em Deus Filho como aquele que vem depois, em Deus Espírito Santo como aquele que vem ainda um pouco mais tarde. Os três são igualmente eternos, porque possuem a mesma natureza divina. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia, maior que as demais. As três têm igual perfeição infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que manifestam ou refletem melhor as propriedades desta ou daquelas pessoas divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como o gerador, o instigador, o motor de todas as coisas, a sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo, como Deus Filho é o conhecimento, a sabedoria do Pai, atribuímos-lhes as obras de sabedoria. Foi ele que veio à Terra para nos dar a conhecer a verdade e transpor o abismo entre Deus e o homem. Finalmente, sendo o Espírito Santo amor infinito, apropriamos-lhes as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resulta da habitação do amor de Deus em nossa alma. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Santificador. E não obstante, o que um faz, todos o fazem. Onde um está, estão os três. Este é o mistério da Santíssima Trindade. A infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. Ah, Deus! Você é tão lindinho. Te amo tanto na Santíssima Trindade. Até a próxima.